Galera, aqui, ó, qual é a grande diferença de uma associação em série e em paralelo? A gente viu na associação em série, todos os resistores tinham que estar no mesmo caminho, beleza? Os elétrons eram obrigados a passar por todos eles. Todo elétron que passasse da pilha teria que passar por todos os resistores que estavam no caminho dela. Numa associação em paralelo, não, né? Numa associação em paralelo, eu vou ter os resistores em caminhos diferentes. A grande característica de uma associação em paralelo é que se saírem 3 elétrons da pilha, por exemplo, não necessariamente todos eles têm que passar pelo mesmo caminho. Quando chegar aqui, ó, os elétrons podem se dividir e cada um passar por um caminho diferente. Beleza? Zeca vai dividir igualzinho, passar a mesma quantidade de elétrons por cada caminho. A gente já vai falar daqui a pouco. Tudo bem? Mas a grande característica de uma associação em paralelo é que a corrente elétrica numa associação em paralelo se divide. Beleza? Tá ok? A corrente elétrica se divide. Por cada resistor vai passar uma corrente diferente. Tá legal? Sai uma quantidade total de elétrons aqui, ó, e separa. Passa um pouco por cima, um pouco pelo meio e um pouco por baixo. Se sair uma corrente de 10 amperes, vai dividir, ó, e vai passar um pouco por cada caminho. Se eu somar a corrente total que sai da pilha, né, vai ser a corrente que passa por cima, mais a corrente que passa pelo meio, mais a corrente que passa por baixo. Beleza? Aqui já tem um esqueminha importante, ó, que a gente pode dar uma analisada. Ó, põe na tua cabeça o seguinte, ó, o elétron é um bicho malandro pra caramba, né? Ele sempre prefere o caminho mais fácil. Zeca, por onde que vai passar mais elétrons? Sempre por onde a resistência é menor. Por onde for mais fácil passar, ele vai passar. Tudo bem? Então, numa associação em paralelo, sempre a corrente é maior onde a resistência for menor. Se a gente colocar esses valores aqui, ó, vamos supor que essa resistência aqui vale 4 ohms, essa resistência aqui vale 2 ohms e essa resistência aqui vale 1 ohm. E teve um cara, gente boa, que mediu pra gente. Ele viu que a corrente aqui em cima valia 1 ampere. Galera, se a corrente aqui vale 1, ó, certamente pelo meio passa mais elétrons. Porque a resistência aqui é menor, é mais fácil de passar. Então a quantidade de elétrons que vai passar é maior. Se a resistência é metade, ó, certamente a corrente vai ser o dobro. Tudo bem? Aqui de novo, ó, aqui a resistência é menor ainda. Se a resistência é menor ainda, a corrente tem que ser maior ainda. Se a resistência de novo é metade, ó, a corrente aqui vai ser o dobro novamente. Tá legal? Então se liga, ó, numa associação em paralelo, ó, corrente e resistência são inversamente proporcionais. Tudo bem? Sempre onde a resistência é maior, a corrente é menor. Dá até de fazer uma analogia, ó. Lembra aquele papo que a gente relacionou resistência com estrada na aula 1? A gente viu o seguinte, né? Que uma estrada também oferece resistência à passagem de carro, que vai depender do material, do comprimento, da área. Então vamos imaginar o seguinte, ó. O cara tem uma estrada aqui, ó, que liga 2 cidades. Uma estrada bacana, 4 pistas para ir, 4 pistas para voltar, mas bicho, lotadaça. Socada de carro. Passa 300, 500 carros por minuto ali. Então o prefeito, gente boa, ele resolve fazer uma estrada em paralelo. Tudo bem? Uma estradinha aqui em paralelo, ó. Ruim, de barro, buracada, passa um carro de cada vez, né? Daí o cara vai ter 2 caminhos para passar. Um pela estrada de asfalto boa pra caramba e um pela estrada de barro, uma desgraça. Beleza? Eu vou ter aqui, ó, se eu tenho 2 caminhos, uma associação em paralelo de estradas. Uma perguntinha, né? Vai passar carro por baixo? Certamente vai, né? Se a de cima estiver muito lotada, muita fila, carro tudo parado, tem uma galera que resolve ir por baixo. Mas olha, vai passar mais carro por cima ou mais carro por baixo? Certamente por cima, né? Então a corrente é maior sempre onde é mais fácil, sempre onde a resistência é menor. Tá legal? E como é que fica a resistência equivalente numa associação em paralelo, hein? Quanto mais resistores eu colocar em paralelo, ó, mais fácil do elétron passar ou mais difícil do elétron passar? Se eu botar mais estradas em paralelo, fica mais fácil a viagem ou mais difícil a viagem? Quando que a viagem é mais fácil? Quando só tinha uma estrada, quando tem 2 estradas? 2, né? Então quanto mais caminhos eu oferecer para o elétron, mais fácil é para o elétron passar. Olha só, se eu botar aqui um resistor de 1000 ohms,
em paralelo com o resistor de 1 ohm, galera, ó, certamente a resistência total é menor do que 1. Quer dizer o seguinte, ó, é mais fácil passar pelas duas estradas juntas do que pela estrada de um sozinho. Então, sempre que eu associar em paralelo, ó, vai diminuir a resistência equivalente. A formulazinha para calcular a resistência equivalente é assim, ó, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e aí vai. Beleza? Tem um macetezinho para a gente usar, né? Já falo do macete. Galera, aqui, ó. Como é que fica a tensão em uma associação em paralelo? Como é que fica a quantidade de energia que o elétron recebeu? A gente já viu antes ali, né? Que o elétron sempre gasta tudo que ele ganha. Vamos supor, para a gente entender isso daqui, ó, que eu tenho um elétron cavalão gigante, né? E o elétron tem 1 coulomb de carga. Ó, mentira isso, hein? A gente já sabe que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Eu só estou fazendo de conta agora para eu poder explicar o que eu quero, tá? E eu tenho aqui uma bateria, ó, que fornece 10 volts. 10 volts a gente já viu, ó, que é 10 joules por coulomb. Significa o que, galera? Que cada coulomb, e nesse caso, lembra, o meu elétron cavalo aqui, gigante, ele tem 1 coulomb de carga. Cada elétron que sai da pilha, ó, ele ganha 10 joules de energia. Galera, se ele ganha 10 joules, mas não, o elétron vindo aqui, né? Vem, ele resolve passar por cima, vem por cima. Vem, volta e chega na pilha. Durante esse caminho, percebe, ele passou em uma resistência só. Se ele tem que gastar tudo que ele ganha, se ele ganhou 10, quando ele passa aqui em cima, ele gasta quanto? 10. E se o elétron passar pelo meio, ele vai gastar quanto? 10. E se o elétron passar por baixo, ele vai gastar quanto? 10. Então, olha só, por elétron, o gasto de energia em todos os caminhos é o mesmo. Como tensão é energia por unidade de carga, nesse caso, unidade de elétron, eu posso dizer o seguinte, né? Que em todos os caminhos, ó, a tensão é a mesma. Então, uma característica de uma associação em paralelo é essa daqui, né? A tensão total, ó, fornecida para a associação vai ser igual a tensão em todos os caminhos. Se eu fornecer 10 volts, cada caminho consome 10 volts. Isso quer dizer que cada caminho consome a mesma quantidade de energia, eu não falei isso? Eu falei que por elétron, isso é verdade. Cada caminho consome a mesma quantidade de energia. Galera, eu vou repetir, ó. Eu falei que por cada caminho, ó, o elétron consome a mesma quantidade de energia. É claro que um caminho que passar mais elétrons, a quantidade de energia total consumida é maior. Se passar só um elétron aqui em cima e aqui passar 2, aqui consome 10 joules, aqui consome 20 joules. Se por aqui passar 4, aqui consome 40 joules, mas por unidade de carga, a energia é a mesma. Então, em paralelo, ó, marca de novo o teu caderno, as tensões são todas iguais. Ok? Uma perguntinha, hein? Os aparelhos da nossa casa são ligados em série ou em paralelo? Ou em paralelo, né? 2 motivos quais são? Primeiro, né? O cara pode desligar um de cada vez. Se o cara desliga um de cada vez é porque eu tenho vários caminhos, ó, um para cada aparelho. Se todos eles estivessem no mesmo caminho em série, quando o cara desligasse um, parava a corrente em todo mundo. E segundo motivo, né? A tua lâmpada funciona a minha 220, a televisão 220, a geladeira 220. Todo mundo funciona na mesma tensão. Se todo mundo funciona na mesma tensão é porque a associação é em paralelo. Paralelo tem 2 macetezinhos que eu acho bacana aqui, ó. O primeiro é para a gente calcular a resistência equivalente. Se eu tiver 2 resistores em paralelo, ó, 2 resistores em paralelo, e quiser achar a resistência equivalente, beleza? Eu não preciso fazer toda essa equação aqui não. Eu posso simplesmente, ó, para achar a resistência equivalente, multiplicar os 2 em cima e somar os 2 embaixo. Zeca, se eu tiver 3 resistores, dá para fazer isso? Até dá. Mas o cara tem que fazer de 2 em 2. Junta 2 e o resultado desse junta com o terceiro. Tem outro macetezinho, ó, mas que só vale quando todos eles têm a mesma resistência. Beleza? Se eu tiver aqui, ó, 3 resistores iguais, para achar a resistência equivalente, ó, é só pegar um deles, um único resistor, beleza? Só pegar um deles e dividir pelo número de resistores em paralelo. Zeca, eu não entendi.
Imagina que aqui ó, fosse 9, 9, 9. Para achar a resistência equivalente era só pegar 9 e dividir por 3. Se fosse 12, 12, 12, é só pegar 12 e dividir por 3. Se fosse 12, 12, 12 e tivesse mais um aqui, 12, era só pegar 12 e dividir por 4. Mas só posso usar isso ó, quando as resistências são iguais. Beleza? Já que se tiver duas iguais com uma diferente, daí pode fazer nas duas iguais, um macetezinho, e depois juntar com a diferente assim, ó. Multiplica em cima, soma embaixo. E tem um macetezinho para a gente calcular a corrente, né? Certo? Quando eu tiver esse esqueminha aqui, ó, de proporção, eu posso sempre usar essa manhãzinha que a gente usou aqui no começo, ó, que a corrente e a resistência são inversamente proporcionais. Vamos ver aqui um exemplo para a gente usar o macetezinho aqui, ó, no qual corrente e resistência são inversamente proporcionais. Imagina uma questãozinha simples, né? Chega aqui uma corrente total de 8 amperes, ó, e ele quer saber a corrente que passa por cima, a corrente que passa por baixo. Beleza? Espera lá tranquilinho, né? Eu quero saber a corrente que passa aqui em cima, ó, I1, e a corrente que passa aqui embaixo, I2. Sabe o seguinte, né? Corrente e resistência são inversamente proporcionais. Essa resistência é 6, essa resistência é 2. Então se eu falar que aqui em cima passa uma corrente 1, aqui embaixo 6 dividido por 2 dá 3, aqui embaixo a resistência é 3 vezes menor, né? Então a corrente que passa aqui embaixo é 3. 3 o que, Zé? Quando a gente não sabe, a gente chama de quê? Boa, X, né? 1 o quê? X. É só somar, ó, 1x mais 3x tem que dar 8. 4x é igual a 8. Então, beleza, cada x vale 2. Então, aqui, ó, 1 vezes 2, 2. E aqui, 3 vezes 2, 6. 2 amperes e 6 amperes. E nesse outro aqui, Zeca, dá de usar? Ó, esse daqui, ó, a proporção não é direta, né? Ou é 7, outro é 5. Mesmo assim, o macete está valendo, ó. Continua, corrente e resistência sendo inversamente proporcionais. Então, eu posso falar o seguinte, né? Passa uma corrente por baixo e por cima, não necessariamente nessa ordem, né? Beleza? Uma resistência é 7, uma resistência é 5. Então eu posso dizer o seguinte, ó, onde a resistência é 7, a corrente é 5. E onde a resistência é 5, a corrente é, já sabe, né? 7. 7 o que, Zeca? Não sei, a gente chama de quê? X. 5 o quê? X. E somando, ó, 7x com 5x, tem que dar quanto? Boa! 36. 12x é igual a 36, né? Então é porque cada x vale 3. Se eu jogar aqui, ó, aqui em cima passa 15 e aqui embaixo passa 21 amperes. Ok? Vamos ver agora uns probleminhas, ó, no qual a gente tem que calcular só a resistência equivalente, tá? Em associação